Olá pessoal, estamos aqui para poder estudar um pouquinho essa lição, esse novo trimestre que se inicia. A gente vai falar então de educação adventista e a gente vai tentar abordar esse tema aqui um pouquinho de um jeito bem jovem, de um jeito mais descontraído, para a gente poder entender quais são os objetivos de Deus com a educação. E hoje estaremos aqui então eu, Gustavo, que eu sou pastor lá no Colégio Adventista de Arthur Nogueira, e o pastor Edson. Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui para compartilhar com vocês um pouquinho a respeito da educação, os princípios fundamentais de como alcançar a excelência nesse mundo e também ser um herdeiro do reino de Deus. Não é isso, Guga? Exatamente. E para essa nossa primeira lição, a gente vai falar um pouquinho sobre a questão de aproximar-se com Deus, especialmente nessas questões de educação, especialmente nessas questões de conhecimento, porque, né, pastor Edson, parece que existe uma ideia muito grande aí que o pessoal às vezes fala como se o conhecimento e educação e Deus não pudessem estar juntos, e as coisas não são bem assim. Aliás, eu diria para você o seguinte, que a verdadeira educação, quando o jovem se aproxima de Deus, obedece a Deus, então ele tem uma base sólida para desenvolver-se em qualquer área de conhecimento. Há mais de 20 anos na educação adventista, vejo os jovens assumindo diversas funções e formações, sendo assim top no mercado. Então, mas a base, Deus, a educação centrada em Deus. Deixa eu ler um texto aqui para vocês. Está lá em Jó, capítulo 22, verso 21, que diz assim: para discutir com Deus, faça as pazes com Ele e a tranquilidade e a alegria voltarão outra vez. Isso está aqui na Nova Bíblia Viva. Mas a própria lição, ela cita que na King James, né, clássica King James, a King James ela traduz o texto hebraico para algo mais ou menos assim: familiarize-se com Deus e fique em paz, e assim o bem virá a você. Porque no fim das contas, quando a gente começa a entender que precisamos estar integrados com o Senhor, a gente vai compreender que o conhecimento verdadeiro vai acontecer por causa do Senhor. Gugi, o negócio é o seguinte, você que está me ouvindo aí, jovem, presta atenção numa coisa, é um detalhe fundamental. O estudo da Bíblia, ela abrange o ser humano como um todo, a parte intelectual, a parte física e a parte espiritual. Então, contempla o ser humano num todo e o capacita para viver bem aqui, também da prossecução no reino de Deus. Isso que é importante. Exatamente. E quando a gente então começa, né, pastor Edson, lá já, hoje, como se eu pudesse falar, começar do começo, a gente começa lá do começo da Bíblia, a gente pode perceber algumas coisas em relação ao Éden, em relação aos objetivos, então, que Deus ele tem com a educação. E eu quero tratar aqui, então, de 3 aspectos específicos a respeito da educação. Primeiro, quando a gente olha para Jesus, para Deus, e educação e conhecimento, a gente precisa compreender que Deus, ele é a fonte. Por que que Deus ele é a fonte de toda educação? Porque dele que procedeu, então, toda a criação. Quando nós vamos, no fim das contas, para a escola, para a faculdade, para seja qualquer lugar, a gente acaba, né, pastor, a gente acaba aprendendo coisas do mundo. A gente começa a aprender coisas que estão aí ao redor. Exatamente, sobre a natureza, a gente aprende sobre a história, a gente aprende sobre muitas coisas. Entretanto, nada disso viria a existir se não fosse a criação de Deus. Então a gente precisa entender, Deus, ele é a fonte de todo conhecimento. Quando a gente olha também lá no Jardim do Éden, Deus ele tinha um objetivo quando criou o ser humano ali no Jardim do Éden. E no Jardim do Éden, Deus ele criou o ser humano para viver bem naquele jardim, e a ideia é que o ser humano ali pudesse então compreender que quem era o Criador dele, e exatamente essas coisas até que a gente tem quando olha para um mandamento como o do sábado. Não é mesmo, pastor? Então, lá o mandamento que fala, lembra-te do Criador. E um último aspecto que eu acho extremamente importante a gente ter em mente, especialmente você jovem que talvez esteja aí na faculdade e tudo mais, é ter em mente o seguinte: Deus, ele pode ser o meio pelo qual nós podemos obter o conhecimento. E mais uma vez, o porquê? Exatamente por aquilo que eu comentei antes, porque ele é o Criador de todas as coisas, não é, pastor Edson? Se a gente não compreender que Deus ele é o Criador de todas as coisas, o conhecimento ele vai ser até meio manco, vai ser mais ou menos. Agora, você falando em conhecimento aí, Guga, e você jovem está me ouvindo, é o seguinte, é possível conhecer Deus? De que maneira nós conhecemos Deus? Naturalmente, é impossível o ser humano conhecer Deus a menos que Deus se revela.
E quando nós estudamos os meios pelos quais Deus se revela, aí nós podemos conhecer Deus. E um dos pontos aqui, Guga, fundamental que a lição dessa semana, né, traz muito é que o método que Deus estabeleceu para que o ser humano conhecesse a Deus é através da comunhão. Exatamente, porque Deus, ele se revela pra gente, né, pastor? Ele se revela, lembrando que Deus, ele é muito maior do que a gente. Portanto, a gente não poderia conhecer a Deus se Deus ele não quisesse se revelar, já que ele é todo poderoso. E Deus ele vem se revelando, e quando a gente tem esse momento de comunhão, estudo da palavra e tudo mais, a gente vai conhecendo cada vez mais quem é o Senhor. E aí vem uma coisa importante, conhecer a Deus, nós temos que nos limitar àquilo que Deus revelou. Porque Exatamente. Senão a gente cai no campo da especulação. E aí nós temos um problema. Foi o caso de Adão e Eva lá. Quando mais é menos, ela achou que conhecer mais a Deus pela sugestão da serpente, Satanás, o diabo. Então, ela quando teve um conhecimento que Deus não revelou, ela diminuiu. Então, o conhecimento centrado é aquilo que Deus revelou. Partiu para a especulação, a gente acaba perdendo. Que foi basicamente o que a serpente fez, né? A serpente, no fim das contas, ela falou, olha, você acha que era assim, mas na realidade Deus queria dizer essa outra coisa. Já vai então para o ponto de especulação em todas essas questões aí. Então, assim, focando aqui, penso que o resumo da nossa lição, o sumo aqui, vou dizer, o suprassumo seria o ser humano buscar esse conhecimento específico de Deus na revelação, e esse conhecimento, Guga, então, é ele que desenvolve o ser humano, o jovem se desenvolve física, mental, espiritual, um desenvolvimento harmônico, porque o estudo da Bíblia fortalece o intelecto, atila as percepções intelectuais, e você não se torna, como muitos pensam, acanhado, tímido, não. Você se torna com a mentalidade elevada, porque é o conhecimento de Deus. Você estudou a fonte verdadeira da sabedoria, está revelado, Jesus revelado na Bíblia. Eu me encanto com a educação, o propósito de Deus, porque lá antes do pecado, Deus revelou o amor, o conhecimento, a grandeza, a bondade. Pós a queda, então a educação agora restaura, busca o ser humano, busca formar novamente no ser humano a imagem de Deus que foi perdida pelo pecado. Então a essência da educação é isso. Essa restauração, né? Exatamente. Então quando a gente vai olhar e falar sobre educação, a gente precisa então ter em mente que a educação hoje ela é para essa restauração daquilo que Deus já tinha como propósito. E por que, né, a gente poder encerrar já tudo isso daqui, por que precisamos então olhar para Deus, por que precisamos nos voltar para Deus? Porque Ele é o nosso Criador. E restaurar a imagem de Deus seria o seguinte, quem estuda, confia em Deus e aceita o plano da salvação, você fica inteligente, você fica intelectualmente elevado, você fica esteticamente alinhado, os relacionamentos, interações sociais, tudo funciona bem. A Bíblia tem exemplo de tudo isso. Então, olha para o Google, que elegância. Cristão, servo de Deus, estudioso da palavra de Deus. Então, gente, estaremos estudando ao longo de todo esse trimestre essa lição falando sobre educação e você vai descobrir coisas fantásticas do que o Senhor tem para você e dos conhecimentos que podemos ter. Não perca, estude a lição, adquire aí e teremos muitos momentos muito legais juntos. Até mais!